Boa noite, amados. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, aqui na Primeira Igreja Batista de Cardoso. Hoje, 5 de abril de 2020, 19 horas, estamos iniciando esse culto para exaltar o nosso Deus. Vamos falar sobre de que vale tudo isso se Jesus não está aqui. O tema que nós vamos ministrar é esse: de que vale tudo isso se Jesus não está aqui? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, versos de 1 até o 7. Vamos iniciar a leitura. Que Deus abençoe a irmã Carla, a irmã Adriana, que estão participando conosco ao vivo. Alegria estarmos juntos. Marcos, capítulo 7, versos de 1 até o 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Se há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmã Cristiane, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Mateus, irmã Kátia, bom estarmos juntos. Amados, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vamos iniciar com essa reflexão. Vamos orar, irmã Luísa, Deus te abençoe, Alcilane, irmã Sandra, bom estarmos juntos nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão especial, que começou com um jejum pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso mundo. Está agora caminhando para o final, Pai, onde nós estamos nessa noite, entregando esse culto ao Senhor, esse momento de palavra, e pedimos ao Senhor a autoridade do Espírito Santo para falar somente do Senhor, somente da Tua palavra. Nos dê toda a intrepidez necessária para isso, e que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco online. Amados, o tema que nós vamos ministrar nessa noite: de que vale tudo isso se Jesus não está aqui? Nós temos pensado muito, e eu sei que os irmãos têm refletido sobre higiene pessoal, eu diria de quase como nunca. Eu posso afirmar que eu nunca lavei tanto as minhas mãos, nunca usei tanto protetor para bactéria como gel, álcool gel, desinfetante, detergente, nunca fiz tanto quanto eu faço agora. Acredito que os irmãos também. Mas a reflexão que eu gostaria de trazer à memória dos irmãos é para que nós começássemos a pensar: de que vale tudo isso se Jesus não está dentro desse vaso que é o seu corpo, não está dentro de você? Por mais limpo que você esteja, por mais cuidado para não ter infecção, não ter um contágio, uma doença, de que vale tudo isso se Jesus não está dentro de você? Existe uma música do Roberto Carlos, eu acredito que alguns vão se lembrar dela, que diz assim: de que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? O final diz assim: toda esta tristeza de repente vai ter fim, no dia que você voltar para mim. Eu fico pensando que esse autor, que foi o Roberto Carlos, consegue fazer uma poesia tão bonita, relacionada ao amor a uma outra mulher, a uma mulher no caso dele. Irmã Lucinéia, seja bem-vinda. Lucinéia Marinho, Deus te abençoe. Irmã Fine, alegria de estarmos juntos. A preocupação de que o amor vai voltar, nessa música do Roberto Carlos, ela é contundente. Mas eu fico pensando que
e eu já falei isso em reunião de casais, em aconselhamento pastoral, um relacionamento quebrado não tem como renovar, ser refeito se continuam as mesmas práticas e os mesmos problemas. Quando essa música foi escrita por ele, era para mostrar que a vida dele ou a vida de alguém não tem valor nenhum sem a pessoa que ama. Então, a minha vida, pastor Jales, sem a irmã Arlene não tem valor nenhum. Como homem, mas não como crente, como servo do Senhor, não como aquele que se preocupa com a vida espiritual, porque não é a minha esposa quem faz com que essa vida seja verdadeira. O que eu preciso entender na música e agora nesse texto que nós estamos trazendo para a reflexão, Marcos capítulo 7, é que nós temos um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus. Irmão Nilson, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Eu, irmã Lucinéia Mendel, Deus te abençoe, bom estarmos juntos. Eu preciso entender, eu preciso abrir os meus olhos, eu preciso abrir o meu ouvido, ouvir o que a política de saúde está nos ensinando, está nos mandando tomar todos os cuidados com o coronavírus, a desinfecção das mãos, do ambiente, de tudo. Isso é uma realidade, nós não podemos fugir disso. Não há como desacreditar no impacto dessa doença e desse vírus. Maria seja bem-vinda. Mas, meus amados, a pergunta é: e você por dentro? Como é que você está? Como é que está a sua vida por dentro? Como é que você está no seu coração? Como é que está o sentimento que você tem dentro de você? Nessa conversa de Jesus com esses fariseus e escribas, houve um embate, digamos até teológico, trazendo à memória deles o Velho Testamento, que era muito conhecido por eles, lá no texto de Isaías, nós vamos retratar daqui a pouco. Jesus vai retratar o versículo 13 do capítulo 29, quando, no versículo 6 desse texto, quando ele fala: olha, bem disse o profeta, ele profetizou sobre vocês são hipócritas, vocês estão se preocupando muito com a parte exterior. Quantas vezes nós nos vemos dessa forma? Nós nos preocupamos com o exterior de nós, com o exterior do nosso corpo, vamos falar assim, é isso que Jesus vai retratar, mas esquecemos de nós por dentro, do nosso coração. Quem é que coordena a sua vida? Os seus sentimentos, o seu acreditar numa vida pós esta. Sabe, amados, nesse momento de quarentena, nós temos refletido muito. Eu hoje fiquei muito feliz quando eu vi que um irmão leu a Bíblia em 15 dias. Que coisa maravilhosa! Entender que uma pessoa, pastor Vladimir, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que coisa maravilhosa saber que uma pessoa se dedicou a ler a Bíblia nesse período de quarentena, enquanto outros estão tomando atitudes que desagradam a Deus. Estão se preocupando em julgar pessoas, estão se preocupando em olhar para coisas que não são aquilo que Deus quer para nós. Voltando ao texto de hoje, Marcos capítulo 7, versos de 1 até o 7, mas nós vamos estudar a palavra do Senhor até o verso 23, mas lemos somente até o 7. Primeiro, no versículo 1 desse texto, nós vemos uma reunião, diz o texto: reuniram-se, no caso de chegaram mais perto de Jesus, os fariseus e alguns escribas. Irmãos, não faltava conhecimento ali. Fariseus, doutores da lei, escribas, pessoas que conheciam. Irmã Eliane, meu Deus te abençoe, seja bem-vinda. Estava ali, vamos falar assim, a nata do judaísmo para falar sobre conhecimento de regras religiosas. Nós hoje pela manhã ministramos e fizemos o estudo do apóstolo Paulo, capítulo 9, a sua conversão, iniciando essa etapa desse trimestre na EBD. A gente vai falar sobre o impacto do apóstolo Paulo, a conversão dele no cristianismo, e hoje falamos sobre o capítulo 9 e mostramos quão conhecedor da lei era aquele homem, das regras, vamos dizer assim, da lei judaica, da religião judaica. Mas de que valia tudo aquilo se dentro dele não reinava, não tinha uma graça, que é a graça de Jesus, a misericórdia, o amor na hora de fazer
julgamento ou de análise sobre os outros. Havia uma rigidez tão grande que ele não perdoava pessoas. Ele achava que alguém que falava de uma nova doutrina, como a doutrina do caminho, o cristianismo, merecia ser preso e até morto. Nessa primeira, então, reunião, está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 7, eles se encontraram para conversar e diz o texto, reuniu-se Jesus, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, ou seja, a nata religiosa daquela época. O versículo 2, ele vai nos mostrar agora algumas coisas que eles começam a fazer. As críticas que eles começam a fazer. Vejamos o versículo 2, diz assim, e vendo que alguns, Manaira, Deus te abençoe, prazer estarmos juntos, saudade de você. E vendo que alguns dos escribas, dos discípulos dele, comiam pão com a mão impura, ou seja, não haviam lavado ainda. Amados, já observou um pouquinho sobre isso? Que nós, às vezes, queremos ser tão certinhos, fazemos tantas coisas, criticamos tanto, recebemos crítica, diz o texto no versículo 4, versículo 3, assim, pois os fariseus, os doutores da lei daquela época, eles não comiam sem lavar cuidadosamente a mão. Eu não sei se os irmãos têm se atentado sobre a asepsia que tem que se fazer com o álcool gel, mas os especialistas têm nos falado que você limpa os cantinhos das unhas, se você usa uma aliança ou um anel, você retira, faz a limpeza, limpa ele também, ou seja, faz uma limpeza por completo. Irmã Neuza, Deus te abençoe, seja bem-vinda nesse culto conosco ao Senhor Jesus. Essa limpeza é necessária para eliminar o vírus Covid-19. Mais interessante que aqui a ideia não é essa, é simplesmente limpeza mesmo. E diz mais o texto, versículo 3. Quando voltavam da praça os judeus, eles iam à praça e voltavam e não comiam sem se aspergirem, sem se desinfectarem. E há muitas outras coisas receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, versículo 4, e vasos de metal e cama. Amados, após fazerem essa reflexão, versículo 5, eles vão interpelar Jesus, vão falar assim com Jesus. Versículo 5, os fariseus e os escribas interpelaram Jesus e dizem, por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição? Havia uma preocupação tão grande com a tradição, com o legalismo, que a graça do Senhor Jesus não tinha importância. Esse foi um dos grandes problemas do apóstolo Paulo. Ele não conseguia entender como é que alguém, Deus encarnado, poderia querer e praticar tanta misericórdia e tanto amor. Ser amor em essência. Ele não conseguia entender isso. E foi um dos dificultadores dele. Como eu disse pela manhã, no capítulo 8, verso 1, a Bíblia registra que ele estava acompanhando e vendo o apedrejamento de Estevão, um homem santo de Deus, separado para a obra, um diácono abençoado. Irmã Aldinéia Gomes, Deus te abençoe, alegria ter a irmã e a sua família conosco. Sabe, amados, eu preciso entender que há uma necessidade de, no meu coração, eu ter ele limpo, mas limpo para habitar Jesus. A preocupação com a higiene pessoal, nesse momento, ela é contundente. Seria eu um louco em falar que não devemos dar atenção ao que tem falado a mídia, tem falado os meios de comunicação e principalmente a ciência, os meios de saúde, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde. Claro que eu concordo com tudo isso, mas a pergunta é, você pode estar mais limpo do que for, totalmente sem o contágio da doença, mas e quando você morrer, para onde você vai? Irmão Agripa Júnior, Deus te abençoe, seja bem-vindo, alegria estar conosco. Eu preciso, amados, começar a entender que até crentes estão entrando nessa, de se preocupar demais com a sua vida física, com a sua vida saúde, acham que é importante ter saúde, e é mesmo, eu não tenho dúvida disso, mas eu prefiro ir para o céu sem saúde do que para o inferno com toda a saúde que qualquer meio de recurso pode me dar. Irmão Davi, Deus te abençoe, seja bem-vindo, bom estar conosco nesse momento. Sabe, amados, eu preciso começar a entender, tem muitos crentes que estão esquecendo a sua vida espiritual, estão dando mais a atenção
a ter um momento com as pessoas, com os outros, esquecendo que precisa ter cuidado com a sua vida espiritual, porque quando eu morrer e quando você morrer, a nossa saúde não vai dentro do caixão mais. Por mais saudável que nós fomos aqui na terra, e nós estejamos nesse momento, quando fechar aquele caixão lá no cemitério, colocar terra ou somente fechar com as placas de cimento ali sobre o túmulo, aquela saúde que você teve, tudo que você teve, até mesmo financeiro, não vai ter valor nenhum. Por isso a pergunta de hoje: de que vale tudo isso se Jesus não está no seu coração, não está na sua vida? De que vale tanto medo e preocupação? Eu preciso começar, amados, a entender e me preocupar que muitas vezes isso tem sido um laço do diabo para a vida do crente. Às vezes o crente está se atentando tanto com o seu cuidado da saúde e esquecendo que, enquanto estamos, irmã Zenaí, Deus te abençoe e te alegria receber a irmã participando conosco. Quando eu, irmãos, estou recebendo tanto cuidado com a saúde, irmã Fernanda, Deus te abençoe e te alegria receber a irmã, irmão Júlio, abençoe a sua casa. Quando eu vejo que eu estou cuidando tanto da minha saúde, que eu esqueço que eu preciso cuidar do meu espiritual. Eu preciso olhar para mim e ver como é que eu estou. Eu preciso entender que eu preciso buscar mais o meu cuidado espiritual. Buscar mais de mim mesmo. Sabe, amados, tem pessoas esquecendo pelo laço do diabo, porque não é outra coisa a não ser. Primeiro, a doença é do diabo. Não podemos pensar diferente. A doença, o Covid-19, não é uma doença que veio por Deus, não. Deus permitiu, mas é do diabo. Porque é para matar, é para tirar vidas, é para tirar o foco de Jesus. Amados, tem pessoas tão preocupadas com a doença que estão esquecendo que Jesus é Deus. Estão esquecendo de se colocar diante de Deus. Lúcia, Deus te abençoe a sua vida e a vida da sua família. Estão esquecendo de se colocar diante de Deus e olhar para o Senhor como aquele que pode todas as coisas. Se aprover a Deus a minha vida ser ceifada nesse momento, não estou preocupado com isso se eu estou com Jesus. Porque eu posso dizer, vale muita coisa estar com Jesus, mas de que vale viver a vida aqui na terra saudável, bem, sem Jesus? Já se perguntou sobre isso? Madriana, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amados, tome os cuidados necessários com o vírus. Não deixe de tomar todas as ações necessárias. Coma bem, coma bastante alimento com vitamina D, com zinco. Isso não vai impedir você de pegar a doença, mas te ajuda a debelar aquilo que ela pode causar em você. Se cuide, tome bastante suco, come comidas saudáveis. Use a asepsia, irmãos, eu trago sempre comigo, falo sempre isso. O álcool gel está sempre comigo aonde eu estou andando. Eu faço sempre a asepsia das minhas mãos, eu faço sempre, tomo sempre os cuidados aonde eu vou, evito distância menor que 1,5 m, 2 metros das pessoas, evito entrar em ambiente fechado, estou dentro da igreja. Aqui comigo nesse momento está a minha esposa, a irmã Arlene e o irmão Chiquinho. Podemos ter aqui 3, 5, 6 pessoas, mas não podemos ter aglomeração de pessoas acima de 10 e principalmente, se o ambiente é fechado, cuidado, eu estou tomando esses cuidados. Mas eu gostaria que você tivesse um entendimento nessa noite que independente desses cuidados, o seu coração, aonde ele está posto, em que crença, em que condição. O texto vai nos dizer, capítulo 7 de Marcos, Jesus então faz essa introdução, faz essa reunião, conversa com eles, retrata a eles o Velho Testamento, que eles tinham, acho que, se esquecido, quando Isaías fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 19:13 vai falar isso, aqui o mesmo versículo 6. E nós vamos continuar, então Jesus vai continuar falando, a partir do versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem que coisa nenhuma que entrando nele o possa contaminar. Estou falando espiritualmente. Claro que fisicamente, saúde é óbvio que vai te contaminar, mas espiritualmente.
mas o que sai do homem é o que contamina ele. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então convoca aquelas pessoas ali a entender, sabe o quê? Pensem um pouco, reflitam um pouco. O que está contaminando você não é o comer uma comida, não é o cumprimentar uma pessoa, espiritualmente falando. É você ter o coração contaminado, o coração que não tem a presença de Jesus. Aquilo que eu falei no começo do tema, de que vale tudo isso, todo o seu cuidado, a sua saúde, a sua beleza, tudo, se Jesus não está dentro do seu coração. De que vale tudo isso? E Jesus continua falando com aqueles fariseus e aqueles escribas, versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração? Mas o que sai do homem, isso é o que o contamina. Ah, amados, quantas pessoas têm vivido uma vida que ele não tem compreensão, não tem amor e não tem zelo pelas coisas de Deus, mas tem facilidade de julgar, de condenar, de incriminar, de apontar o dedo. E eu estou falando até para os crentes. Irmã Elisângela, você é bem-vinda, Deus te abençoe. Elisângela Almeida. Quantas pessoas têm se colocado como juiz desse tempo, juiz nas igrejas, juiz no seu trabalho. Estão esquecendo que o juiz é Jesus. E essas pessoas têm colocado-se como aquele que Jesus está alertando aqui, aquele que está saindo dele, o coração dele, coisas que não deveriam sair. E assim considerou ele impuro todos os alimentos, para aqueles que comem impuramente, e dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição. Amados, começa a pensar um pouquinho agora e começa a entender sobre isso. Olha só, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Que desígnios são esses? Que vontades são essas? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Amados, não é lavar a mão com álcool gel, não é ficar em quarentena, não é estar no meio do povo de Deus, dentro de uma igreja com pessoas santas, separadas de Deus, que vai te impedir de ser um pecador, de ter esses desejos, a avareza. Eu vejo pessoas que para entregar o dízimo perguntam assim, pastor, eu devo pagar o dízimo como se estivesse pagando a Deus alguma coisa para receber de Deus. Amados, dízimo é conversão. É você entender que a casa do Senhor precisa ser mantida pelo povo de Deus. Acabou. Não é mais do que isso. Irmão João Batista, Deus te abençoe. Bom estarmos juntos. E o texto continua assim, versículo 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Quantas pessoas, amados, não conseguem ter paz de espírito porque não tem Jesus no coração? Irmã Lília Marinho, Deus te abençoe. Bom estarmos juntos. Sabe, amados, concluindo a palavra desta noite, caminhando para o final, eu preciso entender que não devemos permitir que o medo da morte física nos mate espiritualmente. Não permita isso. Não permita que a morte física nos mate espiritualmente. Aproveite a quarentena para conhecer mais de Deus. A Marlene vai estar louvando a Deus com o irmão Chiquinho tocando e eu vou continuar falando aqui. Mas acompanhe a palavra, continue firme e se atentando para a palavra do Senhor. Não permita que o medo da morte física, amado, separe você da vida espiritual. Pensa um pouco sobre a sua vida espiritual. Como é que você está? O que você tem feito? A quarentena está servindo para quê? Para você cometer mais pecados como esse? Eu vou repetir um pouco sobre eles. Você está mais avarento? Ah, mas pastor, eu não estou recebendo, eu estou com dificuldade, não vou entregar o dízimo, não vou dar uma oferta, não vou ajudar o meu vizinho. Ah, meu amado, não faça isso.
Não é para isso que esse momento veio para nós passarmos. É para nos ajuntarmos mais a Deus. Sabe? O texto ainda diz, o dolo, ou seja, aquela pessoa que gosta de levar vantagem sempre, não seja uma dessas pessoas. Andressa, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Sabe, amados, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, não fale de Deus nesse momento. Ele não é o responsável pela doença, não foi ele quem causou isso. O que causa uma doença como essa são as atitudes que nós temos tomado. Nós estamos, muitas vezes, afastando-nos de Deus e culpamos a Deus. Concluindo a palavra desta noite, amado. Toda e qualquer preocupação com o Covid-19, toda e qualquer outra coisa, ou ação exterior, somente terá valor se o seu coração é convertido no Senhor Jesus. Cuide da sua saúde física, mas ela só tem valor na sua vida espiritual se ela for cuidada espiritualmente. Cuidado para que na presença de Jesus, no dia do juízo final, quando Ele te convocar e nos convocar, sair dos lábios dele assim, este povo, ou seja, você, eu, mas nesse caso, aquele que não confia, não acredita, não cuidou da sua vida espiritual, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Não permita que o seu coração fique longe do Senhor. Não permita que a sua vida seja valorosa, tenha valor, mas o valor não seja o valor dado por Deus para você. Comece a olhar para a sua vida. De que vale tudo isso se Jesus não está aqui? Começa a pensar isso. Como está dizendo esse hino aqui, bendito vai ser a sua vida quando você estiver diante do Senhor, diante de Deus, recebendo dele o seu amém. Venha, bendito de meu Pai, porque eu sei que tudo que você fez foi por ti. Eu estava dentro do seu coração. Deus abençoe a sua vida. Aonde você passar, aonde você tocar, aonde você estiver, faça ser bênção. Esses fariseus e esses escribas não tinham essa visão, não tinham esse entendimento, mas também não tinha essa palavra que nós estamos tendo nessa noite. Você quer ser bendito aonde você estiver? Começa a profetizar a palavra do Senhor. Começa a falar a palavra do Senhor. Mas antes de falar e profetizar essa palavra, viva ela no seu coração. Que ela seja forte dentro de você. Que Jesus seja aquele que mostre que vale a pena, vale tudo isso. Quando ele está no seu coração. Que o nosso bom Deus, nessa noite, finalize esse domingo na sua vida, mostrando para você, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso, mas a minha vida espiritual, ela tem um valor espiritual, valor especial, e eu preciso ouvir os mandamentos seus, eu preciso obedecer esses mandamentos. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com a sua vida. Venha exaltar você no seu trabalho, aonde você estiver. Mas antes disso, exalte a Deus. Escolha a Deus. De que vale tudo isso? Se Jesus não está aqui, de que vale tudo isso? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Gostaria de convocar você a colocar a mão no seu coração. Para você falar assim comigo. Se vale tudo isso se Jesus não está aqui. Conversa um pouquinho com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falar contigo nessa noite. O Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Peço nos abençoe. Abençoe a minha esposa, o irmão Francisco, que nos abençoou nesse culto dessa noite. E aqueles que estão participando conosco. Que a graça do Senhor seja sobre a vida dele. Abençoe o restante desse domingo. Abençoe as suas mãos. E cuide da sua vida espiritual. Peço ao Senhor os cuidados do Senhor. De que vale tudo isso
todo cuidado deste mundo se o Senhor não está aqui no meu coração. Eu entrego a minha vida ao Senhor e peço ao Senhor, todo aquele aonde aprouver chegar essa palavra, ele possa ouvir e entregar a sua vida ao Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amado, leve com certeza dentro do seu coração. O que contamina o homem não é o que entra no seu coração, na sua boca, é o que sai. É o que sai. Te vale tudo isso se Jesus não está aqui. Um ótimo domingo. Quinta-feira estaremos aqui estudando a palavra de Deus às 19 horas no livro de Apocalipse. Domingo, às 10 horas da manhã, estudando o livro de Atos, a vida do apóstolo Paulo. E domingo à noite, trazendo a palavra de conforto para a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.